às 20 horas, no Alfredo Jaconi, tem Juventude e Corinthians. Outro duelo aí um pouquinho mais cedo, na quarta-feira, às 20 horas. Onde vai passar esse jogo? Essa quarta-feira é o dia que a Globo pegou para vender pay-per-view. Ela vai vender Premiere, tem um monte de jogos exclusivos com destaque e Juventude e Corinthians é um deles. O Juventude que está de volta à Série A do Campeonato Brasileiro, estreou contra o Criciúma no sábado, agora enfrentando o Corinthians, que é um time que o Juventude historicamente tem jogos que a gente vai lembrar, tem 6-1 para o Juventude lá em 2003, tem a permanência do time gaúcho na primeira divisão em 2021, né, quando o Grêmio foi rebaixado, o Juventude foi um jogo contra o Corinthians também. Então tem toda uma atmosfera histórica em volta desse jogo. E vai ser uma partida exclusiva do Premier no horário das 8, que está repleto de jogos. Eu imagino que o mosaico Premier vai funcionar nesse horário, porque são 4 partidas ao mesmo tempo para o Premier com exclusividade, com torcidas grandes, o Corinthians, o Palmeiras vai jogar nesse horário, já já a gente fala também, tem Cruzeiro, tem Fortaleza, tem Atlético Mineiro, então vale ficar de olho também no canal Mosaico Premier. Depende da sua operadora, a numeração, se eu não me engano, na maioria é o 728, mas vale você confirmar na sua grade. Qualquer coisa, bate aquele WhatsApp para a sua operadora também, pesquisa no guia de programação, mas vai ser um jogo completamente exclusivo do pay-per-view. E na primeira rodada, Patrick, o Corinthians estreou em casa empatando com o Atlético Mineiro em mais um jogo com polêmica de arbitragem. Aliás, qual não teve, né? É, mais um jogo com polêmica de arbitragem, um Corinthians aí que busca também, né, uma largada melhor no Campeonato Brasileiro, né, começou com um empate, dois times que começaram com empates, né, então, assim, polêmica de arbitragem não faltou na estreia do Corinthians realmente, e agora é ver como é que os times reagem aí nessa sequência, um jogo complicado, né, jogar contra o Juventude, que fez uma campanha boa no estadual, é um desafio forte para o Corinthians logo nesse começo, dois desafios fortes, né, dentro de casa encarar o Galo logo na primeira rodada não é uma das tarefas mais fáceis para qualquer time do país, e agora o Juventude fora de casa. Não sei se a gente já tem o campinho do Corinthians aí para falar da provável escalação, enquanto temos sim, aí ó, o Corinthians que vem com, provavelmente, com Cássio, Félix Torres, Gustavo Henrique, Hugo Fagner, essa é a defesa, Ranielli, Fausto Vera, Rodrigo Garro no meio de campo, e ali pelas pontas Wesley Romero e Yuri Alberto no comando do ataque. Esse é o provável Corinthians, aí uma escalação ali no formato meio 4-1, 4-1 do Antônio Oliveira. Corinthians basicamente com força total aí para o próximo jogo, né, Alan? Para enfrentar o Juventude fora de casa. Precisa, porque é fundamental pontuar o mais rápido possível no campeonato. Perder ponto em casa para o Atlético Mineiro, dentro do contexto das equipes, da forma como elas foram montadas e como elas estão chegando nessa temporada, eu acho que até, claro, o torcedor corintiano nunca vai aceitar isso porque é um time gigantesco. Mas considerando o contexto atual, é um resultado normal você perder ponto para o Atlético Mineiro, que é um dos times que vão brigar pelo título, né? A gente sempre fala, ficar de olho toda rodada em Flamengo, Palmeiras e Atlético Mineiro. Isso vem desde 2020, 2021. Então, agora contra o Juventude é a oportunidade do Corinthians buscar pontuar fora de casa para o mais rápido possível ficar numa situação mais tranquila. Porque no Campeonato Paulista, o que a gente viu esse ano, quando o Corinthians começou ainda com o Mano Menezes, foi a equipe chegar a frequentar a zona do rebaixamento. E foi justamente o Antônio Oliveira que tirou o time dessa posição, não conseguiu a classificação para o mata-mata, acabou ficando como um vexame do Corinthians ser eliminado na primeira fase do estadual, mas dá para fazer um trabalho melhor. Então precisa muito engatar logo nessa sequência agora. Como eu falei, pode ser considerado normal ter perdido 2 pontos em casa para o Atlético Mineiro, mas precisa se recuperar o mais rápido possível para fazer os pontos que o time precisa.